A paz do Senhor, igreja. Ansiedade de pregador é o cantor parar para ele pregar, né? Mas a minha hoje é o contrário. Pode baixar um pouquinho o retorno. Como nós estamos sendo abençoados, igreja. Quem está sendo muito abençoado, diga glória a Deus. Perfume de Jesus já encheu a casa. Amém, igreja? Quero honrar ao Senhor pela vida do pastor Carlos de Oliveira, do pastor William, que o acompanha, pastores do Ministério de Madureira, Igreja Assembleia de Deus. E este mês, Deus tem nos abençoado em termos aqui alguns servos de Deus que amamos, não conseguimos tê-los sempre conosco. A igreja funciona, de forma muito dinâmica, os irmãos têm seus compromissos, a igreja local também tem os seus, mas sempre que Deus nos permite receber um príncipe do seu reino, uma princesa do seu reino, a gente tem motivo para dizer glória a Deus. A igreja tem motivo para dizer glória a Deus hoje. Nós estamos sendo muito abençoados. E o cantor Carlos de Oliveira tem que voltar, porque a lista de canções que os irmãos têm aqui não dá para um culto, né, gente? Cada um tem o seu pedido, cada um tem aquela canção que marcou a sua vida. Estava preocupado de você não estar aqui, Alexandre. Te procurei, só vi a Valesca e a Assembleianinha, aí agora eu estou te vendo. Nós que, de alguma maneira, fomos crianças na Igreja Assembleia de Deus, a gente tem um afeto muito grande pela vida do cantor Carlos de Oliveira, porque tê-lo aqui é reviver a nossa própria história. E isso é muito bom, irmãos. Eu disse para o meu esposo, o Eleomar, desde a semana passada, quando recebemos o cantor Marco Aurélio, que algumas canções, elas voltam ao nosso ouvido para Deus nos lembrar que todas as promessas ainda estão de pé. Porque nós ouvíamos o cantor Carlos de Oliveira na nossa casa, no quintal da casa da minha avó, numa vitrola que meu pai ele colocava no último volume. E tanta dificuldade, mas a gente nem via. A gente só sabe que tinha dificuldade vendo as fotos hoje. Porque naquele tempo a luta era tão grande, a gente nem percebia que a luta era tão grande, E depois que a gente vai vivendo e Deus vai fazendo coisas, está todo mundo vivo aqui. É verdade? Eu ouvi o cantor Carlos de Oliveira, de manhã só tinha pão com manteiga, pão sem manteiga, mas você viveu, você está aí. Eu ouvia ele num sol quente, trabalhando para construir minha casa, e sua casa está lá de pé. Eu ouvi numa aflição, numa angústia que quase me matou, mas não te matou, você está aqui. Irmãos, cantaram algumas canções que tem alguns anos, como essa, que ele cantou, que ele gravou em 1979, ou seja, eu tinha 1 ano de idade. Ouvir essas canções ativa coisas na nossa vida e a gente começa a lembrar e pensar assim: eu vou vencer de novo. Diga para alguém que está do seu lado: você vai vencer de novo. E outra coisa mais importante ainda, diga a ele: o céu está mais perto agora. Quantas vezes você pensou que não chegaria em 2022 crente, mas 2023 crente, mas você está aqui, vivo crente, dando glória ao nome de Jesus. Coisa linda, coisa linda. Abra sua Bíblia comigo, eu estou aqui com a minha Bíblia de papel, graças a Deus. Estou aqui usando o tablet com o esboço. Eu não sei quem já reparou a minha insistência em dizer isso, Porque eu gostaria que você soubesse que crente traz Bíblia para o culto, que pregador pode até usar tablet para esboço, mas ele tem que manusear a Bíblia. Nem que seja para procurar Josué no final do Antigo Testamento. Mas isso é só uma questão da idade também, não tem problema. Já acabei de dizer que eu nasci antes do hino, irmãos? Então, fiquem tranquilos. Josué, capítulo de número
9 e depois vamos ao 10. Queremos saudar os nossos irmãos internautas que estão conosco, participando da conferência profética. O segredo das orações respondidas. Se você não acessou a mensagem da semana passada, ela está aí disponível. Os segredos da oração de Elias. Quem estava aqui, diga glória a Deus. Hoje nós estamos com a responsabilidade de ministrar sobre os segredos da oração de Josué. E você já está convidado para na próxima semana vir a Queimados, participar aqui com a gente do culto, trazer sua Bíblia, trazer seu bloco, louvar a Deus com a gente, porque vai ser um tempo muito especial. E na semana que vem, nós recebemos semana passada um príncipe, essa semana um príncipe, semana que vem nós vamos receber uma princesa do Eterno, que também vai nos fazer cantar aí umas canções de 75, 84. Vai ser glória. Josué capítulo 9, quem encontrou, diga glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando saco velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Capítulo 10, versículo 1. E sucedeu que ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, fizera a Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, com uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e Jáfia, rei de Laquis, e Adebir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. E firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e os filhos de Israel. Versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Desocupe as suas duas mãos, segure firme na mão da pessoa que está do seu lado, não deixe ela escapar. Prova para ela que você está viva, alegre e cheia do Espírito Santo esta noite.
É hora de desligar da terra mais um pouquinho e subir. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos porque grandes são as tuas obras. Os céus manifestam a tua glória, o firmamento também as obras das tuas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Acabamos de ler a tua palavra, ela permanece no céu e é revelada a tua igreja pelas escrituras. A nossa oração é para que o Senhor fale, não te cales esta noite. Glorifica o teu nome, lhe pedimos isso em o nome santo de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Pode se assentar. Querida igreja, nós estamos diante de um texto bíblico que fala bastante sobre nós. Esse texto que tem sua história iniciada no capítulo 9 do livro de Josué. Retrata um tempo em que Josué vinha de muitas conquistas, de que Deus vinha dando vitória ao seu povo de muitas maneiras. Josué é um capitão de Deus. Josué é um guerreiro de Deus. Josué foi um homem treinado por Moisés para dar continuidade ao plano de Deus com Israel, a saber, a conquista dos territórios que Deus já havia prometido a Israel. Josué é um grande capitão, Josué é um grande conquistador. E a Bíblia nos diz que ele vem em tomadas, ele vem em cercos, ele vem em guerras. E na medida em que ele guerreia e que ele luta e que Israel luta, Deus vai dando vitória ao seu povo. E que na rota de conquista de Israel está a cidade de Gibeon, cujo território é tão grande que abriga outras cidades. Hoje nós chamaríamos de um estado, de um país. Para você não esquecer, diga bem alto, Gibeon. E quando os homens de Gibeon sabem o que Deus fez em Jericó, o que Deus fez em Ai, por intermédio de Josué, e obviamente eles não têm ainda um conhecimento pleno de quem é Deus, eles olham para Josué, eles decidem que precisam fazer uma aliança com Josué para escapar dessa rota de destruição, dessa rota de conquista política e econômica que Josué vinha construindo com ordem de Deus. Os gibeonitas ficavam mais ou menos a 10 quilômetros da cidade de Ai. E quando todos os moradores das cidades circunvizinhas se reúnem para lutar contra Israel, para pelejar contra Israel, esses homens que ouvem dizer quem Josué é, ouvem dizer do que Josué vem fazendo, esses homens colocam em seu coração uma estratégia para fazer uma aliança com Josué. Quem está comigo, diga aleluia. Aleluia. Eles não querem seguir a maioria. Eles querem um acordo. Eu estou me lembrando de uma mulher, Raabe. Se a sua desculpa para algumas decisões é a maioria, você vai precisar ler a Bíblia desde o início dela e não desistir da leitura. Porque você vai perceber que na maioria das vezes, Deus faz acordo com minorias.
Esses homens agora se levantam e colocam na mente: nós precisamos convencer Josué a fazer uma aliança conosco para que a nossa cidade não seja tomada nem destruída. Mas eles sabem que eles não podem chegar ali e dizer: olha, nós queremos fazer uma aliança, porque Josué vai dizer: não faço. Eu quero que você entenda que nós não estamos ainda nesse texto na dispensação da graça, aonde aquele que não faz parte do povo de Deus se aproxima, se achega, é recebido, é acolhido, e nós, chamados de gentios, agora somos chamados de povo de Deus, eleitos. Nós não estamos neste tempo ainda. Então eles têm uma ideia: vamos colocar uma roupa velha, vamos colocar um sapato, um calçado velho, vamos pegar alguns pães que já estejam bolonhentos, mofados, colocar num saco, e vamos chegar com cara de cansados, e quando nós nos aproximarmos, nós vamos dizer assim: ah, Josué, ah, Israel, nós viemos de uma terra distante e queremos fazer uma aliança com vocês. E por que Josué faria? Porque sendo de uma terra distante, não faria parte da rota de conquista. Eu quero dizer que, na verdade, cada um de nós que estamos aqui sempre desejamos uma aliança. Nós que estamos aqui, na verdade, sempre desejamos um Salvador. Nós que estamos aqui sempre desejamos um capitão que lutasse nossas guerras. A questão é que a gente pensa que vai encontrar esse lugar, esse espaço, com mentiras, com mazelas, com sacos de pães bolorentos, com roupa rasgada, com sapato usado. E eu estou dizendo de gente que pensa que para ser aceito tem que bancar o que não é. Para ser aceito pelo capitão da nossa salvação, ninguém precisa bancar o que não é. A maravilha da graça está justamente nisso. Ele sabe quem eu sou e ainda assim ele faz aliança comigo. Você quer receber Jesus? Oh, mas eu sou quase salvo, eu nunca fiz mal a ninguém. E aí começamos com o nosso discurso moral irretocável. E quando é alguém que já fez miséria no mundo: ah, mas também o pai que eu tive, a mãe que eu tive, o avô que eu tive, o tataravô que eu tive, somos nós e os nossos pães, ou pães, melhor dizendo, mofados. Somos nós e a nossa fantasia, a nossa roupa que não é nossa, o nosso sapato que não é nosso, para mostrar um vitimismo, um empobrecimento, para ver se ele olha e faz aliança. Só que eu quero lhe dizer que o que te trouxe para a aliança não foi sua historinha, não foi seu sofrimento, não foi sua cara de pobre ou de rico. O que te chama para a aliança é o poder do sangue que foi derramado na cruz. Temos provas, viemos de longe, queremos fazer uma aliança com vocês. Aparências que não provam quase nada. Os israelitas dão uma olhadinha, eu estou no versículo 14, examinam bem aqueles homens, provam os alimentos deles, não pedem conselho ao Senhor. Parece com alguém que eu conheço, que algumas vezes fica com dó, com peninha e não pergunta nada ao Senhor. Ah, tadinho, tadinha, não é verdade? E depois, quando a coisa complica: ah, meu Deus, por que o Senhor não me perguntou nada? Comem, bebem. Bruce diz que onde há uma refeição, também há um simbolismo de amizade. Então, só a nível de esclarecimento, cuidado com quem você come e bebe, porque isso indica coisas ao seu respeito. Eles comem, eles bebem. Mas o versículo de número 16 nos diz assim, coloca para mim: passado
3 dias. Se você estiver anotando, por favor, anote isso. O engano tem vida curta. A paz que se fundamenta na desonestidade não tem firmeza. Como ficaram sabendo? Ficaram sabendo porque não há nada que permaneça escondido uma vida inteira. É por isso que você deve se apresentar com o seu sapato, com a sua roupa e com o seu pão, porque aquele que é maior do que Josué está aqui. Ele está dizendo: vem como você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós nos arrumamos para impressionar pessoas, aleluia. Nós ensaiamos o que vamos dizer para convencer pessoas, aleluia. Nós olhamos no espelho e perguntamos: eu estou à altura de fulano? Mas aquele que é maior do que Josué diz: quando tu estavas no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. 3 dias. 3 dias. E ficaram sabendo. Sabendo de toda a verdade. E quem tinha resolvido fazer uma aliança com os gibeonitas e trazer os gibeonitas para o convívio de Israel, levante a voz e diga assim: Josué, no 3, 1, 2, 3. É impressionante como Jesus está apto a se expor em nosso lugar e nos receber na aliança, apesar de saber da nossa verdade e até do nosso engano. Recebeu. E quando o povo de Israel toma conhecimento que os gibeonitas estão ali perto, eles começam a se levantar contra Josué, porque é isso que a sociedade faz. Vai aceitar ela? Vai aceitar ele? Vai aceitar aquela mulher? Vai aceitar aquele homem? Mas você não sabe que aquela pessoa, você não sabe que a família dela, você não conhece a história dela. Aí vai lá atrás, porque em 1918, meu irmão, um homem que está conquistando cidades e nações no poder do Altíssimo não vai temer a pressão da sociedade por causa da aliança que ele decidiu fazer com você. Eu tenho uma palavra de Deus para te entregar esta noite. Quem fez a aliança se garante, te garante. Eu vou repetir: quem fez a aliança te garante e se garante. Você pode até ficar constrangido na medida em que coisas sobre você são trazidas à luz, mas ela fala muito, ela fala pouco, ela come muito, ele come pouco, mas lá no passado ele já esteve num presídio, mas é porque há 10 anos a casa dela quase quebrou, é porque há 5 anos atrás aconteceu aquilo com o filho, é porque no ano passado ela fez uma dívida e se enrolou. As coisas vão aparecendo e a gente vai se desestabilizando, mas aquele que fez aliança com você, ele conhece a sua história desde o útero da sua mãe até o dia de hoje, e ele está dizendo: eu não quebro aliança e não altero o que saiu da minha boca. Toque no ombro de alguém e diga à pessoa que está do seu lado: ele vai dar um jeito. Oh, eu acho que eu estou voltando na mensagem de domingo. Diga para alguém que está ao seu lado: ele vai dar um jeito, mas ele não vai abrir mão de você. Ele vai dar um jeito, mas ele não vai abrir mão de você. Aleluia. Os líderes da comunidade disseram: nós não vamos tocar neles, porque eles são de um país distante. Nós fizemos aliança com eles e agora descobrem que foram enganados. Os principais, versículo 19,
se reuniram e disseram: nós juramos por Yahvé, e agora nós não vamos poder descumprir a palavra que temos empenhado, nós não vamos poder tocar neles. Mas o que me marca, porque passa pela minha história, é o versículo 20. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe temos jurado. Eu digo o que acabei de ler de forma resumida: a misericórdia foi estendida a quem estava sentenciado à morte. Eu vou repetir: a misericórdia foi estendida ao que estava sentenciado à morte. Eu vou repetir: a misericórdia foi estendida aos que estavam sentenciados à morte. Eu vim com o meu carrapicho, eu vim com o meu engano, eu vim com a minha mentira, eu vim com a minha meia-verdade, eu vim com a verdade que escandalizava as pessoas, eu vim com os meus equívocos, eu vim com os meus declínios. E quando alguém disse: tira daqui, não pode ficar aqui, uma voz de misericórdia se levantou e disse: não toca, a misericórdia está quebrando o jugo da morte. Levanta a sua mão lá em cima e grita assim: olha eu aqui. Sempre vai haver um grupo dizendo: mata. Sempre vai haver um grupo dizendo: não serve. Sempre vai haver um grupo dizendo: dispensa. Mas pessoas de Deus têm ideias de Deus. Eu vou repetir: pessoas de Deus têm ideias de Deus. Oh, glória. Alguém teve uma ideia. Coloca o versículo 21 para mim. Alguém teve uma ideia. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. Eu quero começar pelo começo. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. Eu quero começar pelo começo. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam. Eu quero dizer que cada crente que aqui está é um sacerdote diante de Deus e diante do outro. E eu gostaria que você liberasse esse crente agora, olhasse para ele e dissesse: viva, meu irmão, viva, meu irmão, viva, viva, viva. A força do pecado tentou te matar, a força do teu eu tentou te matar, os demônios tentaram te matar, teu equívoco tentou te matar, mas a voz do sacerdote de Deus que está do teu lado essa noite está dizendo: viva! Eu tenho uma palavra para Abraão esta noite: solte o cutelo, porque o cordeiro já foi imolado. Eu tenho uma palavra para Abraão esta noite: solte o cutelo, porque o cordeiro já foi imolado. Não vai haver morte entre nós, porque o cordeiro morreu no nosso lugar. Vivam! Vivam! Mas ele estava com uma roupa que não era dele, viva. Mas ele estava com um saco que não era dele, viva. Mas ele tinha um pão bolonhento que não era dele, viva. Mas a Helena Raquel é assim assado, viva. Mas o pastor Eleomar eu acho, viva. Mas esse irmão que está do meu lado eu não sei não, mas eu sei, viva. Mas eu não acredito nem em mim, pastora. Eu acordo de manhã e penso: será? Será não? É, viva. Eles não eram povo, mas vão ser povo. Eles não eram eleitos, mas serão eleitos. Eles não eram filhos, mas vão ser recebidos como um tipo de filhos. Eles não eram da aliança,
E até para fazer aliança, tentaram fazer da forma errada. A gente não sabe se salvar. Nem para se salvar a gente presta. A gente não sabe. Mas alguém disse: vivam. Vamos de novo, Adevip, ler para o irmão que está do lado não esquecer. Josué capítulo 9, 21. Vou ler também, porque os irmãos do YouTube reclamam, dizendo: mas a gente não lê, a gente não tem uma tela. Tá bom, então eu ligo com vocês. Josué 9, 21, no 3. 1, 2, 3. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. Eles vão viver. Só que existe uma coisa: eles vão receber uma função, e a função deles a partir de hoje eles serão carregadores de água e rachadores de lenha. Podemos repetir no 3? 1, 2, 3. Carregadores e rachadores. Josué, o tipo de Jesus do Antigo Testamento, exerceu misericórdia e fez o que era bom e reto. Foi fácil para Josué se ver naquela posição diante da congregação? Grite não. Primeiro, eu livro vocês da morte, mesmo com a minha humilhação pessoal de aceitar quem não merecia ser aceito. Eu li de um autor que a humilhação de Deus, entre aspas, se deu de 3 formas. Uma, nascendo no ventre de uma mulher. 2, morrendo em uma cruz. 3, sendo representado em seu corpo por pessoas tão falhas como nós somos. Encarnado no ventre de uma mulher, crucificado numa cruz. E agora ele é o quê? A cabeça da igreja. E quem é o corpo? Ele deixou o nome dele para a gente usar. Sabe a tua tiazinha que tem um nome limpinho, que nunca passou pelo SPC Serasa, nunca atrasou conta, ela paga 10 dias antes para não ter problema, ela não empresta o nome dela para ninguém porque ela tem um zelo por aquele nome. E eu entendo a sua tiazinha, mas Jesus de Nazaré pegou o nome dele e entregou para Helena, Raquel, para Joana, para Elizabeth, para Antônio, para Pedro, mesmo sabendo que algumas vezes a gente ia fracassar. Ele foi humilhado no ventre, na cruz, e hoje através da igreja alguém diz: mas é crente, é amado, lavado, comprado, purificado. E ai daquele que quer tocar nele, porque Jesus bota ele para trás e vem para frente. Chama-se Rai Jeg de Plovas, Jeg Narassurianda. Eu livro vocês da morte, mesmo com a minha humilhação pessoal de aceitar quem não merecia. Mas agora, tem um mas: libertos da morte. Quem aqui tem certeza que foi liberto da morte, irmãos? Quem aqui tem certeza que estava condenado a morrer sem salvação, se não fosse pelo sacrifício de Jesus? Mas uma vez agora libertos da morte, vocês serão servos. Eu estou feliz, igreja.
Aleluia! Porque tem servo que serve escondido, tem servo que serve e ninguém sabe, tem servo que diz que está servindo, mas a gente nunca viu ele servir. Agora essa servidão aqui, ela não era uma escravidão privada, era um serviço público. Todo mundo vai ver você carregando água, você rachando lenha, e quando alguém perguntar, está cansado? Não, eu não, era para eu estar morto. Diga assim: serve, protege o crente. Sim. Donald Campbell, comentando esse texto, diz: o trabalho deles deveria ser em conexão com o tabernáculo. Por quê? Porque eles não eram crentes de nascença. Eram iguais a mim. Não era de nascença. Mas a senhora não foi? Não nasceu do pastor Cademo? Não, gente. Eu estou puxando o fio. Estou puxando o fio de Davi. Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Pecado original. Ninguém aqui nasceu bonzinho. Aí, o capitão da salvação olhou e falou: não nasceu bonzinho. Não nasceu boazinha. Eu tenho que dar um serviço a ele que o ajude. Ele vai cortar lenha. Ele vai carregar água, porque isso colocava ele em conexão com o tabernáculo. Ele tinha que estar pertinho. Vou falar um negócio aqui, irmão Gilvão, mas eu não posso falar muito não, só um pouquinho. Tem crente que está desempregado e Deus sabe por quê. Deus está te ajudando. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Te ajuda. Ele te conhece. Mas genericamente, independente de quem trabalha ou não trabalha, porque cada um é de uma maneira que trabalha, e Deus trabalha com cada um. Aí tem uma coisa assim, coloca ele perto do tabernáculo. Porque já que ele é um gibeonita, ele vai ter uma inclinação a quê? Grita assim: a idolatria. 1, 2, 3. Só que se ele trabalha ligado ao serviço do tabernáculo, ele está exposto à adoração verdadeira. E aquilo acaba sendo um antídoto protetor para as emoções e tendências naturais que ele tem. Brabo. Aí Deus coloca ele para liderar um mais brabo do que ele. Aí ou ele fica crente ou ele vai ter que socar o outro. Para não socar, ele fica crente. Eu conto de vez em quando essa experiência, que se tem um negócio que mexe comigo, ele sabe, ele aprendeu a duras penas, né? Mas aí depois ele aprendeu, ficou tudo tranquilo. Se tem uma coisa que mexe comigo, é falar do meu irmão. Hoje eles são amigos número 01, né? Mas Eleomar fala: não pode falar do seu irmão. Não pode mesmo. Não fala não dele não, né? Aí aprenderam e convivem numa maravilha. Mas aí nem todo mundo sabe, né, que não pode falar mal do meu irmão, né? Mas o diabo sabe, né? E é meu irmão, gente. Mexe com ele não, meu irmão. Entendeu? Só tem ele de irmão, cara. O menino usava lá a sandalinha, eu amarrava. Eu que empurrava o carrinho dele, sem querer, mas empurrava. É meu irmão, fala mal do meu irmão não. Absurdo. Meu irmão. Eu digo para ele assim: você é meu igual. Entendeu? Um negócio, não entra nessa, não fala do meu irmão, não. É muito profundo, né, irmã Thelma? Irmã Thelma é que sabe. E sabe mesmo, é sério. Irmã Thelma é minha conselheira, irmã Thelma sabe, é muito profundo. Aí um dia, eu cheia de amor no meu coração, sabe? Achando assim, eu amo. Sou uma irmã de amor. Chamo uma pessoa para aconselhar, para conversar. Não sei o que o diabo fez com aquela pessoa, irmão. Ele só conseguia fazer uma coisa. O quê? Falar mal do meu irmão.
E eu tentando aconselhar a pessoa, sabe? Eu queria que ela chegasse no céu, mas eu falei, não, eu vou tirar ela do céu hoje. E eu encostava assim, não, Deus, isso não está acontecendo comigo. Aí o Espírito Santo me dizia assim, você não disse que quer amar? Você não disse que ama as almas? Você não me pediu para derramar mais amor? Respira. Respira. Minha vontade é dizer, cata tua mala e vaza daqui, se tu não gosta do meu irmão. Mas o Espírito Santo dizia, respira. Irmãos, eu não estou chorando nem por causa do meu irmão, nem por causa da pessoa, não. Eu estou chorando porque Deus é um Deus pessoal. Deus não vai perder você na sua vaidade. Deus vai tratar você na sua vaidade. Aquela pessoa falou e o Espírito... E aí quando o Espírito disse para mim, fala você agora. Se canto ré. Você sabe o que é um homem chorando? As lágrimas de um homem chorando. E o Espírito de Deus dizendo para mim, não é do seu jeito, não é no seu tempo. Quando eu mandar falar, fala. Quando eu mandar calar, cala. Aleluia. Toca no ombro da pessoa que está do seu lado e diga, Deus vai te dar um serviço. Coladinho no tabernáculo. Para tocar onde dói. Para tocar onde o adversário pensou que ia ter você na mão dele te manipulando. E você dizia, eu sou brava, não é não. E você dizia, eu resolve não. E você dizia, não tenho paciência, vai ter. E você dizia, mas em pé eu não adoro, sentado eu não fico, de joelho eu não caio. Como não? Se antes você estava sentenciado à morte e agora você foi chamado para ser rachador de lenha, carregador de água. Vocês vão fazer isso no lugar que Deus escolher. Vai servir aonde Deus escolher. Mas em conexão. E aí eles foram servir. E alguém descobriu. Você não sabe. Mas o que está acontecendo aqui é um tipo de conversão. E a sua conversão vai irritar muita gente. Eu quero começar dizendo que o diabo odeia a tua conversão. Eu quero começar dizendo que os demônios odeiam a tua conversão. Eles querem ver você com a roupa antiga, com a fala antiga, com o jeito antigo, na mesa antiga. O diabo odeia a tua conversão. Adonisedeque, rei de Jerusalém, é informado que Josué conquistou a cidade de Ai. E descobriu agora que o povo de Gibeon fez um pacto de paz com Israel. Duas coisas estão trazendo grande incômodo. Israel está avançando. E dois, os gibeonitas estão se convertendo. Eu vou repetir. Duas coisas estão agitando o inferno nesse mês de março. Israel está avançando e os crentes estão se convertendo. Ele gostava mesmo quando você estava meio cá, meio lá. Ele gostava mesmo quando você andava com um saco de pão mofado por aí contando mentira. Ele gostava mesmo quando você usava uma roupa rota, um sapato roto. Mas agora que você está na verdade, andando na verdade, comendo a verdade, conhecendo a verdade, falando a verdade, procurando a verdade, se esmerando na verdade, odioso.
A Bíblia diz no versículo 2 que caiu um temor sobre eles. Me ajude a pregar e diga para o irmão mais simpático que estiver perto de você, porque hoje é terça-feira, tem gente que acordou muito cedo, então não é bom contrariar quem não é simpático. Mas o irmão mais simpático que estiver perto de você, diga para ele assim: sua conversão está assustando a muitos. Mas Helena, eu já sou convertido há 30 anos, mas essa transformação continuada, eleva-se como a nasce. Adonisedeque soube da derrota de Ai. Soube que os gibeonitas, embora fossem uma grande cidade, havia feito aliança com Israel. Se reuniu para lutar. Estou no versículo 5, meninas. Nenhuma luta é maior do que você. Sua luta tem o tamanho que o inimigo te enxerga. Só a Norma ficou feliz. Tem dia que você olha, irmãos, eu pelo menos só assim, tem dia que eu olho, isso tudo é para mim. Porque ele exagera, né? Tem dia que ele está exagerado, porque a luta não é do tamanho que você se enxerga, é do tamanho que ele te enxerga. Há uma multidão contra os gibeonitas. E os gibeonitas podem tentar fazer um acordo com a multidão e desistir da aliança. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter que decidir se você quer desistir da aliança para ter um acordo com a multidão, ou você quer manter a aliança e enfrentar a multidão. Versículo 5 dá uma lista de reis. Dr. Alderino Nelson Rocha diz que cada rei desse vai se tornar o nome de um troféu. Quando eu li Dr. Alderino Nelson Rocha dizendo isso, que cada nome de rei vai se tornar um troféu, eu fiquei pensando no nome das minhas lutas, sabe? E pensei, uau, então quer dizer que cada uma vai ser um troféu? Começa a pensar aí no nome dos teus troféus. Troféus, amigo, ou troféus? Troféus. Começa a imaginar instante, depressão, aleluia, câncer, aleluia, desemprego, aleluia, desprezo, aleluia, 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 traição, aleluia. Olha logo embaixo, desistência que você venceu. Olha logo embaixo, cansaço. Olha o outro do outro lado, calúnia. Olha o outro do outro lado, dependência química. Levanta tuas duas mãos no poder do Espírito Santo e diga: vem, reis, venham, reis, vocês vêm a mim com armas, mas eu me levanto no nome da aliança que eu fiz. Diga: há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vai chamando, droga, vai chamando, traição, divórcio, calúnia, desemprego, dívida, Robécia, Oriana, Shridoma, Os gibeonitas mandaram uma mensagem para Josué. Para quem, Josué? Grita: Josué! Não abandones os teus servos. Não abandones os teus servos. Não abandones os carregadores de água e os rachadores de lenha. Você está pensando que o teu Jesus
se parece com aquela pessoa que quando você estava, como é que fala? A pessoa da casa seca, andava com um Chico, chamava de amigo, estava todo final de semana na sua casa. Quando a coisa caiu, finge que não te conhece. Você está pensando que teu Jesus é assim? Chama o nome dele. Chama o nome dele na madrugada. Chama o nome dele de manhã. Chama o nome dele ao meio-dia. Chama o nome dele de tarde. Yeshua. Josué. Para nós, Jesus Cristo de Nazaré. Coloca o versículo 7, irmãos, porque eu não aguento não. Eu não aguento não, meus irmãos. Pelo amor de Deus, eu não aguento não. Ô filha, será que você consegue o 7 na King James atualizada? Oh meu Deus. Um dia eu sonhei com vocês. Eu orei pela vida de vocês, sabia? Vocês são resposta de oração. Igreja linda, vamos ler o que está escrito ali para você sentir o teu nível. Porque você não é Israel nesse contexto, ok? Você é quem? Gibeonita. Porque você não era povo. Até para ser salvo você tentou ser enrolão, veio com pão velho, cheio de história. Então, tá sentindo aí, né? Vamos ler. 1, 2, 3. Imediatamente Josué. Para. Para começar, não estou podendo fazer isso por ninguém. Imediatamente. Se você está com pressa, irmão, procura outro, porque o negócio está feio pro meu lado. Agora, ele não, ele é diferente. Oh, meu irmão. Eu estou lembrando do Salmo 46. Deus é o nosso socorro. Bem presente na hora da angústia. Continue. Imediatamente Josué, ele... Para, porque tinha que ser a King James atualizada agora. Toda a elite do exército de Israel. Toca no ombro desse crente que está do teu lado. Agora está valendo para simpático ou mais ou menos. Vale para todo mundo. Toca no ombro dele e grita: meu irmão, você é rachador de lenha. Você é carregador de água. Para você, quem vem é a elite do exército. Elite. Eu estou lembrando do evangelista Júlio Almeida pregando no domingo pela manhã. A polícia do céu. Quem se converte a Cristo está amparado por Ele. Eu vou repetir. Quem se converte a Cristo está amparado por Ele. No versículo 8, a Bíblia diz que Josué ouviu a voz de Deus. E Deus disse assim para ele: não temas. Eu já entreguei nas tuas mãos e nenhum dentre eles te poderá resistir. Aí eu vou perguntar para você: mas o problema era de Josué? Eles queriam atacar quem? Os gibeonitas. Mas você precisa entender que vir para Josué, a saber, Cristo, implica em: minhas angústias não são mais minhas. Minhas guerras não são mais minhas. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que você vai fazer essa noite? Dormir. Olha para alguém e grita: vai dormir, irmão. Vai dormir, em nome de Jesus, a poder no sangue de Jesus, vai dormir. Eu vou dormir, você vai dormir. E por que nós vamos dormir? Coloca o versículo 9. Porque ele não vai dormir. Josué os atacou de repente, depois de haver marchado toda. Meu irmão, não tem crente ligado nesse culto não? Dorme, porque ao redor da tua casa já tem alguém assim, ó. Lá naquela rua já tem alguém assim.
No condomínio já tem alguém. Arai, Joma. Dorme! Dorme, Joma nasce. Dorme! Eu durmo de noite, ele marcha de noite. Eu durmo de noite, ele marcha de noite. Eu durmo. Põe o versículo 10 para mim, filhinha. O Senhor os lançou em grande confusão. Porque é assim. Fica em paz. Tenta acreditar nesta serva de Deus aqui. Dá-me crédito, né? Dá-me crédito. Eu conheço isso aí. Eu conheço isso aí. Tô te falando. Fica em paz. Daqui a pouco um tá socando o outro. Eu conheço. Fica tranquilo. Isso aí eu sei como é que é. O Senhor os lançou em grande confusão na presença de Israel, que lhe impôs severa derrota em Gibeon. Os filhos de Israel os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram ao longo de todo o caminho até Azeca e Maquedá. Existem 3 cidades aqui relacionadas, e eu quero rapidamente dizer que Bet-Horon, casa do vazio, Azeca, escavada, Maquedá, casa dos pastores. Então você vai perceber que esta guerra, ela vai passando por 3 estágios. Primeiro, casa do vazio. Quem aqui já sentiu isso? Meio da guerra parece que o peito vai explodir, vazio. Quem? Só eu? Ah, tá bom. Meu Deus. Tem hora que é um troço, né, irmão? Deus que me livre. É brabo. Eu nem lembro quem foi, mas Deus usou um vaso esses dias e falou isso. Olha essa guerra de madrugada e tal. E teve um troço estranho mesmo. Eu acordei, eu achei que estava ligado aquele aparelho que solta ar, umidificador. Falei, é um umidificador ligado, mas não era não, era uma confusão assim. Aí me segurei na cama e falei, Jesus. E comecei a clamar, dissipou. Então, esta guerra física, ela tem desdobramento. Porque, sobretudo, ela é uma guerra espiritual. Amém, igreja? Um negócio lá no seu trabalho, um negócio na faculdade, um negócio na vizinhança, um negócio na família. Daqui a pouco o negócio está aqui. Você fala, hein? Como é que veio parar aqui? Então, você vai perceber que começa esta derrota, esta perseguição. Os filhos de Israel vão perseguindo na subida de Bet-Horon, na casa do vazio. Quando você sentir que você está na casa do vazio, é que você tem que fazer assim, escalar para sair. Amém, igreja? Quem lutou para vir para esse culto hoje? Eu sei que não é todo culto que a gente luta. Tem culto que fica tudo tranquilo. A gente acorda de manhã, né? De manhã eu vim para a ceia assim. Eu acordei e parecia até Alice no país do Eleomar. Eu acordei e vim para a igreja tranquila. Eu falei assim, minha vida está maravilhosa. Minha vida está muito boa, Léo. Falei, nosso Deus, nem parece que eu estou na fornalha, Senhor, está uma beleza. Mas hoje, mandei recadinho para as amigas. Falei, meninas, clama aí que eu estou me arrumando aqui, mas tá violenta. Porque tem dia que você vai ter que fazer a escalada da casa do vazio. Diga para alguém, escalada. Porque o bichano quer ver você lá no fundo da casa do vazio, deitada, miúda, acabado, miúdo. Aí você começa a fazer assim, escala mesmo com força, escala. É uma ladeira, e eu não vou descer ladeira abaixo. Eu vou subir da casa do vazio. E aí eles passam até a Azeca escavada. Escavada é o que? Um caminho que não existe, mas vai ter que ser aberto. Diga para alguém, empurra a porta. Grita com ele aí, empurra a porta, empurra a porta. E onde que a vitória se consumou? Em Maquedá. Para quem está anotando, casa dos pastores. Grita bem alto, cheguei. Grita assim, aprisco, cheguei. Tive que fazer
assim, tive que fazer assim, mas olha você. Não para não. O céu vai te ajudar. Eu começo a concluir. O céu vai te ajudar. O céu vai te ajudar. O céu vai te ajudar. Versículo 11, filha. O céu vai te ajudar. Ora, enquanto fugiam de diante de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, o Senhor lançou sobre eles do céu enormes pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. Deus só quer que você faça o quê? Não pare. Porque na verdade a tua espada é só para exercitar você. Pega a espada, pega a espada, pega a espada. Diga, essa espada é para me exercitar. Essa espada é para me exercitar. Porque na hora que a coisa vira mesmo, ele fala para você só segurar a espada e manter a posição. Porque eu vou rasgar o céu sobre a tua cabeça. As pedras de granizo que mataram mais pessoas do que as espadas dos israelitas. Ou seja, todo o meu trabalho não é nada diante do trabalho de Deus. Deus só quer que eu reaja, porque quando eu reajo, o céu se move. Tadinho deles. Tadinho não. Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Procura não. Deixa os irmãozinhos rachador de lenha, carregador d'água. Deixa os irmãozinhos. Para de falar mal de crente. Para de perseguir crente, jogar lixo na casa do crente. Você é doido? Você é doido? Pegar saco de lixo, jogar na casa da irmã que ora? Tô falando. Tô avisando. É porque o filho dela, deixa o filho dela. Tô falando ela. Meu irmão, mexe não, mexe não. Eu era uma menininha, sabe? Eu era uma menininha, irmão João. Eu não sei brigar hoje, eu não sabia brigar antes, é que eu não sabia nada. E eu usava umas roupinhas coloridas, Carlinha. Umas roupinhas coloridas. Aí eu passei com a minha Bíblia na mão, com a minha roupinha colorida. E alguém disse assim, sorvete de 3 bolas. Era um de cada cor. Irmão, eu não estava indo para o baile não, irmãos. Eu estava esquisitinha, mas eu não estava indo para o baile não. Eu estava engraçada, mas eu estava indo para o culto. Aí a outra, é até chato, eu não vou cantar não, mas eu vou falar só o refrão. A outra cantava alto assim, debrama, Senhor, debrama porque a crise acabou. Um trocadilho com o hino, canção derrama, Senhor. Já viu o desenho de múmia? Foi assim mesmo. Ele é uma conhece. Não me conhecia na época, mas conhece a história e conhece os indivíduos. Meu irmão, no outro dia, ele todo quebrado, todo enfaixado, e a coleguinha da musiquinha com o olho roxo. É porque crente não vai bater, né? Ah, pastor, mas isso aí é vingança. Ó, meu irmão, eu só estava indo para o culto, meus irmãos. Tem que ter limite. Tem que ter hora que tem que ter limite para haver temor. Tem
que haver temor. Aí depois alguém disse, foi fulano de tal, veio aí, deu uma briga e olha, acertou e rolaram. Aí, mas eu estava no culto, não fiz nada, mas fulana fez. E ele, a gente nem sabe o que aconteceu, se caiu, se bateram, tava lá os dois. Aí ficavam os dois lá, no mesmo bar. Aí eu passava e ele só fazia assim com a cabecinha. Criança, irmãos, criança, indo para o culto, 2 marmanjos escarnecendo do nome do Senhor, e tem que ter a hora do basta. Mas sabe por que algumas vezes essa hora não chega? Porque a gente é muito valente, então a gente vai lá resolver, e tanto isso vai resolver, deixa. Sabe por que existem reuniões com Miriam e Arão que nunca acontecem? Porque Moisés está resolvendo sozinho. Mas quando Moisés calar a boca e deixar Deus resolver, Deus vai chamar Arão, Miriam, vem à tenda da congregação. Por que vocês não temeram? Mas a gente vai lá na porta do outro, falou, jogou lixo, mexeu com meu filho. Tu vai ver, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí a elite não precisa se apresentar. Mas aonde tem crente covarde, ó glória. Aonde tem crente medroso, ó glória. Aonde tem crente que prefere dizer, o Senhor pelejará por mim e eu me calarei. Aí Deus se apresenta para guerrear no teu lugar. Um dia eu conto as outras experiências. Versículo 12. Chegamos à oração. Eu vou chamar esta oração de oração sem registros. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel. Redobre sua atenção, porque quando ele começa a clamar agora, o que nós vamos ouvir a partir desse momento já não é uma fala dele com Deus. Já é uma fala dele com o impossível. Porque existem guerras que você precisa ter orado antes. E você precisa orar enquanto. Porque não dá tempo de parar para construir. Só que quem sabe que está envolvido numa guerra, ora de joelhos, ora com a boca no pó, ora em voz alta, mas sobretudo, ora em todo tempo no Espírito. Levante uma das suas mãos, este lugar está sendo tomado pela glória de Deus esta noite. Deus vai te envolver num manto de oração, derrece anjomai, que você vai sair de casa no suspiro, relébia, tchou. Você vai dirigir no gemido, diomácia. Você vai varrer aquela casa balbuciando, e alguém vai dizer, tá falando o quê? Tá falando com quem? O que Josué disse? Possivelmente esteja no livro do reto, que possa ter se perdido no cativeiro. Mas uma coisa eu sei: quem está subindo uma ladeira precisa aprender a manter a ligação espiritual sem cortar. E quando chega no ápice da guerra, ele só precisa de uma coisa. O que, igreja? Prazo. Grita assim: Espírito Santo. Mais alto, igreja: Espírito Santo, aumenta o meu prazo esta noite. Tem gente aqui se sentindo apertada. Eu vou repetir: Espírito Santo, aumenta o meu prazo esta noite. Tem prazo de vida aumentando. Tem prazo para quitação de dívida aumentando. Tem prazo para quem pensa
pensa que não vai conseguir se preparar para uma prova aumentando. Tem prazo para quem tem que tomar uma decisão e não sabe o que vai fazer. Tem prazo para quem tem que renovar uma matrícula e a turma já começou e você parou. Tem prazo para quem vai ter um bebê nascendo e o enxoval não está pronto ainda. O Deus que entra nos prazos. E aquela obra, Deus está entrando no prazo. E o casamento está chegando e a conta não fecha, Deus está entrando no prazo. Está chegando a hora da cirurgia, eu ainda não sei como é que eu vou pagar, Deus está entrando no prazo. Sol, pare sobre Gibeon. Continue iluminando aqui. Eu preciso de luz para continuar. E você, lua, sobre o vale de Aijalon. A lua empurra o sol, poeticamente falando. Mas desta feita ela está proibida pela voz de um homem. Porque um homem disse: fica aí, sol. Porque um homem disse: fica aí, lua. Deixa eu te dizer, eram duas divindades cananeias de altíssimo nível. Os cananeus nunca pensaram em dar ordem a sol e a lua. Pelo contrário, eles se dobravam ao sol e à lua. Mas Josué está apontando para a pessoa de Cristo, que não se dobra diante de nenhum astro, porque ele governa sobre todos eles. Sol, lua, coloca o 13 para a gente terminar. O sol parou. Estou nem aí para o cientista. É óbvio que ele está usando a linguagem cabível àquele momento. O mistério é: parou. O sol parou. A lua ficou imóvel. Até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando-os. Ora, não está escrito no livro de Iachar dos justos: o sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no oriente, quase um dia inteiro. Existem relatos egípcios sobre isso, existem relatos chineses sobre isso, existem relatos mexicanos sobre isso. Oh, meu Deus do céu! E eu vou explicar o que aconteceu nesse dia. Coloca o versículo de número 14. Tem gente que fica doido com esse versículo, mas eu não estou nem aí. É o que a Bíblia diz: nunca houve dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou, Ele desejou obedecer à voz de um ser humano. O Deus que pode tudo, pode inclusive dizer: pede que eu vou fazer, pede que eu vou fazer. Eu estou com vontade de fazer o que você está pedindo. Tem oração sendo respondida esta noite. Por quê? Porque Deus está com vontade. Por quê? Porque Deus desejou obedecer. Agora! Erlon Oliveira, que não é Oliveira, mas que para mim será sempre Oliveira. Erlon dos Santos, meu filho querido. Ele tem mãe, tá? Mas ele e a Perlinha são nossos filhos. Você imagina, Erlon? Deus parando o sol e a lua. Não por causa dos descendentes de Abraão, não. Que a minha vida inteira eu pensei assim: isso foi por causa de Israel, isso foi por causa de Abraão, isso foi por causa de Josué. Não! Josué estava saindo em defesa de quem? Dos rachadores, dos carregadores de água. Meu irmão, respeita esse irmão que está do teu lado, pelo amor de Deus, porque ele tem cara de normal, mas ele não é não.
Ele só tem cara de normal. Ele é mistério. A casa dele é mistério. A família dele é mistério. Cantor Carlos de Oliveira, o senhor pode se aproximar? A casa dele é mistério. O casamento dele é mistério. A empresa dele é mistério. O Deus que ele serve é mistério. E alguém olha para ele e diz: ele não é nada, ele não é ninguém. Mas quando Deus decide ouvi-lo, Deus para sol e para a lua por causa dele. Tem alguém aqui que deu, sabe, pastor Carlos de Oliveira, príncipe do eterno. Será que tem alguém aqui entre nós que não entendeu? Não entendeu, eu sei. E pensou assim: não, eu posso ficar um pouquinho longe. Não tem problema não. Se eu não orar hoje, eu oro amanhã. Se eu não ler a Bíblia hoje, eu leio amanhã. E quando você deu conta, você se afastou do tabernáculo. O tabernáculo não é lugar de adoração, de entrega. E quando Deus colocou você pertinho, é porque Ele sabia que isso ia proteger você. Entende? Você quer hoje chegar mais perto? Se você quiser, na primeira canção do pastor Carlos de Oliveira, você vai sair do seu lugar e vai dobrar seu joelho aqui. E não vai ligar para ninguém. Quem está te olhando, não está olhando, discipulado não vai vir agora. Agora é só você e Deus. Pode ser crente, 10 anos, 20, 30, 40. Mas sentiu no coração esse desejo? Eu vou chegar mais perto do tabernáculo. Eu não vou dar mole não. Eu estou sentindo que o que Deus tem comigo é pertinho e eu me distraí. Se você se distraiu, venha, porque esta é a tua noite.